Bem-vindos a mais um Formiga na Tela. Estamos aqui agora para falar sobre um assunto bem interessante de cinema e muito comum, que vamos discutir um pouco sobre os clichês do cinema. Exatamente, só que nós não vamos ficar aqui fazendo lista dos 10 maiores, 5 maiores clichês, não. Uma brincadeirinha. Exato, vamos discutir aqui de maneira super livre sobre clichês no cinema, citando alguns aí mais famosos e tal. E para sair do clichê, vocês notaram alguma diferença aqui? Só duas pessoas. Exatamente. Beleza? Não vou nem falar que é porque a câmera de uma das baterias não funcionou e a gente tem que só... Showtime! It's showtime! It's showtime! It's showtime! It's a showtime! Showtime! It's showtime! It's showtime! Don't say it. Please, don't say it. No, I have to say it, Mitch. Showtime! Showtime, motherfucker! Clichê no cinema é muito comum, cara, mas é muito falado de forma pejorativa, né? Porra, clichê, putz, isso aqui é clichê, nossa, não sei o quê. Mas por trás de um clichê sempre existiu alguma fórmula que deu certo, né? Sim. O clichê nasceu de uma coisa que deu certo, que funcionou, né? Que o Hitchcock, por exemplo, mestre do suspense, que hoje diversas cenas que ele criou, né, se tornaram clichê porque deram certo, Exato. porque funcionam. E ele brincou com muitos clichês também, e justamente por serem clichês ele brincar com isso é porque funcionou também na tela, né? Exatamente. Então, assim, no clichê não é ruim, né? Só você saber empregar o clichê de uma forma boa, como aconteceu muito no cinema. E se tornou clichê porque é um negócio que deu certo, né? Exatamente. Isso aí que a gente pode falar, né? Você pega clichê de literatura, de cinema, tal, enfim, qualquer mídia narrativa, né? Ela precisa lá de um público. E o público vai reagir de uma forma. Quando você pega o clichê, por que o clichê vira clichê? Porque é a partir de uma fórmula que deu certo. Finalzinho feliz, mocinho ficando com a mocinha, mocinho batendo no vilão, a donzela em perigo, a bomba relógio, um dos maiores clichês do cinema, né? Cada gênero tem o seu próprio clichê, né? Você falou da mocinha terminar com o cara no final. E geralmente nos filmes românticos, às vezes você tem um pano de fundo que é aquele pôr do sol, né? Tem aquele beijo no final que você tem o sol atrás. O terror tem tantos clichês, né? Acho que é um dos que mais tem, né? Acho que esses gêneros mais terror, espionagem, tem muito clichê também. Mas engraçado que assim, o clichê também fomenta alguns diretores a trabalhar de maneira diferente. E não só diretores novos, que a gente imagina clichê algo que vai sendo construído e daí em determinado momento vira clichê. Tem clichês que já viraram clichês logo no início. Pegando, por exemplo, da bomba relógio, Orson Welles, em A Marca da Maldade, por exemplo, que a primeira cena, ele apresenta a bomba, tem aquele plano sequência que a gente até já comentou num programa anterior, exclusivo sobre esse filme. É uma bomba relógio. O cara ajusta lá um timer, coloca lá no carro, você apresentou a bomba como protagonista daquela cena. Aí a câmera lá por cima, acompanhando o carro, você não sabe quando a bomba vai explodir, você sabe que é logo, tal. Isso vai te deixando tenso. E engraçado que assim, ele usou uma bomba relógio, só que ele não mostra mais o timer. Então você fica tenso naquele plano sequência inteiro. E depois que explode, você vê que a sua atenção ficou com a bomba, mas depois ela já muda pela questão da fronteira, tal. Ou seja, olha só que maneira interessante que ele usou o clichê. Os próprios irmãos Zucker, que inclusive a gente tem um programa, né, sobre isso, eles brincaram demais com os clichês, né? Mas aí usa o clichê a favor, né? Corre que a polícia vem aí, né? Que é um filme de comédia, que é uma comédia sobre os filmes policiais, então usa todos os clichês dos filmes policiais, aí você dá risada porque você saca qual é o clichê, né? E as diversas séries que foram criadas depois, né? E aí são questionáveis também, Todo Mundo em Pânico, que brinca. O filme é um total brincadeira, né, sobre os clichês, mas tem, como você falou, os diretores que usam de uma forma super inteligente, né? Então, por exemplo, a gente falou do terror, né? O Wes Craven, por exemplo, fez o filme Pânico, criou-se aí, né, uma sequência de filmes, né? Mas o filme em si, Pânico, é uma brincadeira com os clichês e que deu uma renovada no gênero, né? Que é o gênero do slasher, né? Então ele renovou baseado nos clichês. Então ele fez assim um filme sério, né? Brincando com os clichês, como o próprio Tarantino adora fazer, né? Então Exato. Os filmes dele são baseados, né, geralmente em clichês também. Só que ele reformula, né? Faz uma coisa mais interessante. Então, vamos dizer assim que, né, tem gente que sabe brincar, né, com isso, né, e sabe fazer direito, né. Tem roteiristas que trabalham com isso muito bem.
Então a gente pega, por exemplo, o Jonathan Nolan na série Westworld, quando ele começa apresentando os personagens, tem lá um cenário faroeste, e chega um cara que você fala, esse aqui é o galanzinho, o cara bonitinho, tal, esse cara é o bonzinho, a donzelinha lá, toda bonitinha, tal. Então você, automaticamente, a série não apresentou nada ainda, está apresentando os personagens, mas não contou que é a mocinha, que é o bonzinho, tal, tal, tal. Só que você, por essa carga de clichês do passado, você acaba construindo essa imagem já. Então você assiste tal, você já fala, esse aqui é o bonzinho tal. E inteligentemente a série, o roteiro da série dá um twist. Mostra, opa, esse cara não é bonzinho, ou senão, já mata o cara no começo. O próprio Hitchcock no Psicose, né, que mata a protagonista no meio do filme e tal. Então, assim, isso gera atenção. A atenção não é gerada pela construção do roteiro, imaginando o universo do roteiro somente. Imaginando os clichês, ele já pega isso e já faz uma transgressão. Assim como, por exemplo, o Batman Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, você tem a questão da donzela em perigo. E daí, no meio do filme, o Coringa tá lá com a Rachel e o Batman fala, deixa ela aí. Daí ele fala, pô, péssima escolha de palavras, e solta ela. Isso te surpreende, mas quando o Batman consegue salvar, você fala, tranquilo, filme de herói, a donzela não vai morrer. Chega no final do filme, ela morre. Isso te impacta de uma maneira assim, não é só a personagem Rachel que morreu nesse filme, isso te dá um impacto. A donzela de um filme de herói morreu. É algo muito maior, algo que te impacta muito mais. Quando você fala assim, o que aconteceu? Não é só pela personagem Rachel ter morrido, mas sim por todo esse conceito. Eu nunca vi uma donzela de um filme de herói morrer antes do filme terminar. Porque uma coisa é o cara enfrenta o vilão e tal, e sem querer a donzela morre e tal. Não, praticamente antes do filme terminar, ainda tinha um ato inteiro e ela já tinha morrido. Então, isso gera uma carga dramática intensa, né? Tem também os filmes que usam do clichê, e eles são clichês, mas a narrativa, ela é bem escrita dentro do clichê, né? Então, sei lá, de repente a gente pode pegar filme policial que normalmente tem o bad cop e o good cop, mas se você cria de uma forma bacana, né? Se é uma narrativa bem construída, você não liga, você acompanha. O Seven, por exemplo, né? Que você tem o que se tornou muito clichê, né? Que é o policial que vai se aposentar, né? E aí vai ensinar pro policial mais mocinho, aí você tem um conflito entre gerações, isso se tornou também clichê, mas se você emprega de uma forma boa, você não percebe, você entra na narrativa e você tá tranquilo, né? Então... Mas é engraçado assim, esse lance, né? Você tem uma dupla e querendo ou não, eles são opostos. Normalmente quando o cara vai se aposentar, o outro é o cara que tá entrando, né? Um rookie, né? A gente tem isso até no... o Máquina Mortífera, tal, o próprio César. Dia de treinamento. Dia de treinamento. Denzel Washington. E é interessante, assim, como alguns trabalham bem. Por exemplo, o Máquina Mortífera, ele usa não só essa questão do clichê do cara que vai se aposentar pro cara novo, que nem é tão novo, né? O Mel Gibson já era um policial, mas ele é novo naquele... auge ali, né? Exato, ele tá entrando, né, naquele novo batalhão. Só que ele também usa a questão junto o Bad Cop e Good Cop, só que de uma forma um pouco transgressora. Por quê? O Mel Gibson, ele não é o policial mau, mas é o mais enérgico, o cara mais maquiavélico. Inconsequente também. Isso, mais inconsequente. Ele vai fazer de tudo para conseguir aquilo ali. Do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, na Operação França, na figura do Gene Hackman, do Popeye, que esse sim é o Bad Cop. Só que ele é o protagonista também, né? A gente não tem a figura do Good Cop querendo trazer o Bad Cop mais pra luz, né? Não, pelo contrário, é o Bad Cop que é o Bad Cop mesmo, e no final ele fica até bad e menos cop, né? E na verdade, isso que é legal da construção desse personagem, que ele é um Bad Cop, mas ele não é tão assim aquele Bad Cop que você fala assim, puta, assim, cara, esse cara é muito ruim, eu quero que esse cara saia, não sei, eu quero que aconteça alguma coisa, que ele morra e tal. Você compreende, né? Você entende e você acompanha o cara, você meio que defende o cara, não defende, pra no final o cara faz uma puta de uma sacanagem e tal. E aí sim o cara é Bad Cop mesmo, o cara, né, você tá confirmando que ele é o Bad Cop no final. Então, aí a construção desse personagem é sensacional por causa disso também. E tem também a série True Detective, né, a primeira temporada, pelo menos, que você também tem essa construção interessante, que aí foge do esquema do bom e do mal e vai muito no lance da esperança, do pessimismo, né? Você tem a figura do Cole, né, interpretado magistralmente pelo Matthew McConaughey,
que é o cara já desesperançoso, o cara nihilista e tal. E a figura do Martin, também interpretado muito bem pelo Woody Harrelson, aquele cara que ainda, né, não, pô, a gente tem que fazer o certo, não sei o que da família, cara super hipócrita, né, então você dá outra camada para esse good cop, né, opa, o good cop não é good, cop, né, então, não é good, é só o cara que você tá lá e fala, não, é o cara que quer fazer o certo, tá, mas tem essas outras camadas, né. E isso é muito interessante. Foge do clichê aí, foge do clichê. Né? Ele usa o clichê da dicotomia da dupla, porque nunca tem uma dupla igual. Entretanto, ele vai tão a fundo que, opa, você como espectador vai criando novas dimensões e toda essa carga clichêsenta que você tem de ter consumido já a cultura anteriormente, ela dá um outro significado para isso, né? Mas é legal a gente lembrar, né, alguns clichês assim tão usados em filmes que deixam aqueles filmes meio de quinta categoria, né? O terror que usa muito isso, né? São aqueles momentos de tensão que muito tempo antes o Hitchcock fazia muito bem, mas assim, você vê muitos assim, aquele momento que a mocinha tá lá, tá fugindo do assassino, encontra o carro, encontra a chave do carro, mas o carro não liga. Vai ligar, não liga, ou se não liga, cai a chave, ela perde, não ela consegue sempre tá de camisola, uma camisola meio transparente. Isso, exatamente, também que é clichê. E ao mesmo tempo, isso é o tipo de coisas que referencia alguns subgêneros, né? Então você tem o giallo, né? Que você tem o assassino, né? Com a luva, que ele procura mulher, então assim, é um clichê, mas na verdade é um clichê que é uma referência para o gênero também. O slasher é outro, que o assassino nunca morre, né, que é um clichê, mas é uma referência para o gênero também. Sim. Então dá para você brincar um pouquinho com essas coisas. Tanto é que isso aí que você está falando, por exemplo, falou muito bem a questão do giallo, até filmes que não são necessariamente giallo, mas fazem muita referência ao giallo. Normalmente são filmes que não têm muito sucesso de público, né? São filmes que, assim, quem gosta é aquele cinéfilo, né? Aquele cara que vai atrás, sabe? Justamente por quê? Porque ele não vê o filme só como uma narrativa isolada, uma história. Porque até o próprio giallo, né? Você para pensar nas histórias, tem muitas histórias muito boas e outras que as histórias não são boas, mas a forma como o diretor conta aquela história é super interessante. Justamente por quê? Justamente por causa desse caráter referencial. A gente tem o faroeste, né? Um gênero recheado de clichês, e a gente pega Os Imperdoáveis do Clint Eastwood, que ele insere os clichês em seu filme, na história, mostrando que aquilo lá não é verdadeiro. Well, ain't you gonna shoot? Well, can't hide forever, you back shooting bastard. Eu acho que assim, existem filmes que eles fazem uma renovação de clichês, né? Que é o caso dos Imperdoáveis. Então, o western, por exemplo, tem muito clichê, né? Em geral, né? Então, existem filmes que chegam que usam do clichê de uma forma favorável ao filme, né? Como aconteceu o próprio Wes Craven, que a gente falou, do Pânico, né? O Seven, né? De trazer uma dupla de True Detective. Então, usam de uma forma e renovam, né? Que é o caso dos Imperdoáveis também. Então, esses filmes são muito bem-vindos, né? São. E às vezes são difíceis de a gente ver, né? De encontrar. A gente tem que também lembrar que não é necessariamente culpa dos próprios realizadores, porque a gente está falando de um produto comercial, né? Sim, claro. Quando você subverte o clichê, o clichê dá certo porque ele afeta a maior parte do público. O público quer ver isso. De repente, o filme comédia romântica quer ver o beijo final no pôr do sol, cara. Legal. Exatamente. É isso. Você ter o final feliz, né? O maior clichê de todos, né? O final feliz. Se você faz um filme com um final que não é feliz, um final que destrói, parte do público, a maioria, você joga fora. E a comédia romântica sempre, assim, pôster, né? O pôster também é clichê. Né? Exatamente. Então, o pôster de uma comédia romântica sempre vai ter o casal, um de costas pro outro, né? Tem um de costas pro outro, o cara meio inclinado. Porque aí você já vê ali, você fala, ali vai ter uma briga, né? Você sabe que no final eles vão estar juntos, é o casal principal e tal. Exato. É o clichêzão total. Né? E é engraçado hoje o clichê, porque querendo ou não, fazer um filme hoje em dia é algo que custa caro, tudo mais. O cinema, querendo ou não, perde público pro streaming, o próprio público já não tem mais aquela ânsia de ir no cinema, pois tem outras opções de entretenimento, lazer, né, tal. Então até a publicidade virou clichê. Filmes de super-herói, séries de super-herói, agora a moda é colocar uma música famosa, né? Então, série do Justiceiro, o teaser toca o One do Metallica.
O filme do Thor Ragnarok, no trailer, toca Led Zeppelin. Filme da Liga da Justiça, toca Come Together. Enfim, agora não tem mais originalidade nem nisso, né? A própria publicidade virou clichê, né? You should have killed that prick when you had the chance. You should have killed Jason when you had the chance. You should have killed him at the wedding when you had the chance. It's a pity you didn't kill him when you had the chance. Why didn't you kill Pike when you had the chance? Why didn't you kill him when you had the chance? Oh, it's too bad he didn't kill you when he had a chance. You should let me kill him when I had the chance. Falamos bastante de clichê aqui, falamos de filmes, o clichê bom, o clichê ruim. Falta você agora elencar pra gente aí os seus 5 maiores clichês que você vê no cinema, os 5 diálogos mais clichês do cinema também. Então manda comentário pra gente. Não, você fala Twitter, né? Mas Twitter. Comenta aí, dê um like aí no vídeo, siga a gente nas redes sociais, inscreva, curta, compartilhe, todo aquele clichêzão aí de canais aí no YouTube que tem, é isso. Mas além disso, visite o nosso site, formiguaelétrica.com.br. Como o Paulão falou, deixa aí nos comentários quais são os piores clichês, os melhores clichês, tem clichê que a gente gosta. Exatamente. Também não? Com certeza.